Fala pessoal, tudo certo por aí? Você já ouviu falar sobre os elementais? São seres misteriosos associados a forças primordiais da natureza, presentes em mitos e crenças ao redor do mundo todo. Será que eles são apenas algumas lendas antigas ou tem algo mais profundo e desconhecido por trás desses guardiões naturais? Hoje nós vamos explorar os elementais, como são, quem são, como surgiram as lendas e como significam, o que eles significam sobre as diferentes culturas. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos mergulhar nesse universo místico. Se liga aí que vai ser foda. Vamos começar falando sobre o que são os elementais. Eles são entidades espirituais que são associadas aos elementos da natureza, como terra, água, fogo e ar. Para muitos eles são manifestações dessas energias naturais que são responsáveis por manter o equilíbrio dos elementos do mundo. A ideia dos elementais ganhou força na Idade Média, especialmente com o estudo do alquimista Paracelso, que dividiu essas criaturas em 4 categorias: gnomos, espíritos das terras, guardiões de minerais, tesouros ocultos; ondinas, seres aquáticos que vivem nos rios, lagos e mares; salamandras, ligadas ao fogo, vivem nas chamas e são símbolos de transformação; silfos, espírito do ar, ligados ao vento e à liberdade. Mas será que esses seres são apenas fruto de uma imaginação medieval ou tem algo mais misterioso por trás deles? E essa ideia de seres espirituais associados aos elementos da natureza não é exclusividade da Europa medieval. Quase todas as culturas, na verdade, ao redor do mundo, eles têm lendas sobre criaturas elementais. Cada uma com suas características únicas, claro, essas variações regionais, mas todas têm algo em comum: a conexão com a força primordial da natureza. Podemos falar, por exemplo, da mitologia celta, a gente trazendo aqui as fadas e os Sidhe. Os celtas eles acreditavam em espíritos da natureza conhecidos como fadas ou Sidhe. Eles eram seres encantados que habitavam as florestas, montanhas, lagos, habitavam a natureza de forma geral. Para eles, desrespeitar esse ser poderia trazer má sorte ou condições severas. Existem relatos de exploradores modernos que dizem ter visto luzes estranhas nas florestas celtas, como pequenas criaturas dançassem entre as árvores e tal, coisas que a gente não vê, mas pensa ter visto. Alguns afirmam que ouviram até sussurros incompreensíveis, acompanhados de ventos repentinos. Curioso, né? Também temos os yokai, elementais do Japão. No folclore japonês, esses yonkai são criaturas sobrenaturais, com uma forte ligação aos elementos. 2 exemplos marcantes são Kappa e Tengu. Kappa são os espíritos aquáticos e Tengu são os espíritos alados e imprevisíveis, associados aos ventos e às montanhas. Os japoneses tradicionalmente acreditam que desrespeitar esse equilíbrio pode despertar a fúria desses seres, trazendo desastres e desequilíbrio. A gente vê, né, na mitologia japonesa muito sobre essa questão de você provocar outros seres, e aqui a gente tem essa ideia também com o Kappa e Tengu sendo representantes elementais dessa outra cultura. Só que a gente não precisa ir tão longe também. Tanto aqui na América a gente vê algumas coisas nos mitos indígenas sobre os espíritos guardiões. Por exemplo, o Wendigo, ele é associado ao inverno, à fome extrema. Ele é descrito como uma entidade que controla as neves e o frio. A gente tem também os espíritos das águas, que protegem os rios, lagos, enfim. São alguns anciões que contam essas histórias de jovens desaparecidos que desafiam esses espíritos. E para os indígenas, esses elementais também são seres sagrados que são capazes de proteger ou punir, dependendo do respeito mostrado com eles. Então a gente vê em várias culturas essa questão sobre respeitar ou desrespeitar, e você pode acabar provocando esses supostos espíritos. E olha, isso não é coisa que ficou no passado, não. Hoje tem muitos praticantes de ocultismo e de esoterismo que ainda acreditam na existência desses elementais, e em rituais pagãos e tal, eles são invocados para proteger os espaços sagrados e trazer uma ideia de equilíbrio energético, né? Então, existem relatos de praticantes que dizem sentir a presença dos elementais durante os rituais. O calor intenso das salamandras nas velas, a brisa repentina de um silfo ou o som de passos leves no solo, como se os gnomos estivessem presentes. A gente tem também, na cultura pop, os elementais aparecendo em filmes, séries e jogos,
como guardiões místicos ou forças da natureza. Será que é apenas ficção ou algo que desperta uma memória coletiva oculta? Eles são vistos como mito, de fato, só que existem pessoas que dizem ter testemunhado a presença desses elementais. Em 1985, um grupo de campistas na floresta Black Forest, na Alemanha, relatou um pequeno grupo de figuras sombrias se escondendo entre as pedras. Quando se aproximaram, eles ouviram um riso baixo e passos rápidos desaparecendo no mato. Existem outros relatos numa comunidade rural da Irlanda que moradores ouviram cânticos suaves vindo do vento ao entardecer, seguido pelo movimento súbito das folhas, mesmo sem que o vento aparente. Alguns acreditam que os silfos estão brincando nas correntes do ar. Enfim, existem vários relatos falando sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, durante uma cerimônia neopagã na Escócia, participantes disseram ter visto chamas tomarem formas incomuns, como pequenas salamandras dançantes. O líder do ritual afirmou que a presença dos elementais estava ali, reagindo à evocação. Tudo isso, claro, sobre condições diferentes, então a pessoa acaba vendo coisas, né? A pessoa acaba estando estimulada a ver esse tipo de coisa. Existe uma outra forma de interpretar os elementais, né? Se eles representam uma consciência coletiva da humanidade sobre a importância de respeitar a natureza. Alguns psicólogos veem que os elementais são como arquétipos, manifestações dos nossos medos, dos nossos desejos e do poder que a natureza exerce sobre nós. Será que os relatos de encontros com elementais são apenas alucinações? São fenômenos naturais mal interpretados? Ou será que são um vislumbre de algo que foge ao nosso entendimento? E se de alguma forma os elementais ainda vigiassem nosso mundo, nas sombras, protegendo o equilíbrio natural contra a destruição humana? Eu diria que eles estão falhando muito, né? Porque a destruição humana está sendo sempre presente. E eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre isso? E se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva e curta, que vai me ajudar bastante. Tem vários outros conteúdos aqui que eu garanto que você vai gostar. Muito obrigado mesmo. Valeu!